Oi, gente. Eu tava decidindo aqui se eu ia fazer isso live ou se eu ia fazer outro vídeo. Mas não dá não. Live pra mim não dá não. Vou fazer o vídeo mesmo. E aí depois, de repente, a gente combina, né? Se vale a pena. Se valer a pena, eu faço uma live. Faço esse sacrifício. Eu sou muito poia pra essas coisas. Olha só. O papo de hoje ainda está dentro daquela nossa proposta de falar das outras histórias, ou da importância de outras histórias, de histórias plurais. E aí eu trouxe aqui alguns livros que estão no Dropbox da turma. Um deles é esse aqui que eu vou mostrar agora. Tá vendo? Esse aqui chama-se Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E ele é escrito, publicado pelo Ailton Krenak. Tá lá para vocês. Eu queria ler um trechinho. Aliás, ler vários trechinhos. E aí a gente vai interpretar um pouco isso dentro dessa ideia de histórias plurais e outras histórias. Histórias insólitas. Mas eu acho que na medida em que vocês entrarem na experiência, vocês vão entender que a questão dessas histórias plurais, das outras histórias, da pluralização das vozes, não é uma questão propriamente de todas as narrativas valem, ou onde é que está a verdade. Né? Não é essa a questão. A questão é a escuta, a questão é ouvir. Vamos lá. Tem uma montanha rochosa na região onde o Rio Doce foi atingido pela lama da mineração. A aldeia Krenak fica na margem esquerda do rio. Na direita tem uma serra. Aprendi que aquela serra tem nome, Takokrak, e personalidade. De manhã cedo, de lá do terreiro da aldeia, as pessoas olham para ela e sabem se o dia vai ser bom ou se é melhor ficar quieto. Quando ela está com uma cara do tipo, não estou para conversa hoje, as pessoas já ficam atentas. Quando ela amanhece esplêndida, bonita, com nuvens claras sobrevoando a sua cabeça, toda enfeitada, o pessoal fala: pode fazer festa, dançar, pescar, pode fazer o que quiser. Assim como aquela senhora Hope conversava com a pedra, sua irmã, tem um monte de gente que fala com montanhas. No Equador, na Colômbia, em algumas dessas regiões dos Andes, você encontra lugares onde as montanhas formam casais. Tem mãe, pai, filho. Tem uma família de montanhas que troca afeto, faz trocas. E as pessoas que vivem nesses vales fazem festas para essas montanhas. Dão comida, dão presentes, ganham presentes das montanhas. Por que essas narrativas não nos entusiasmam? Por que elas vão sendo esquecidas, apagadas, em favor de uma narrativa globalizante, superficial, que quer contar a mesma história para a gente? Os Maasai, no Quênia, tiveram um conflito com a administração colonial porque os ingleses queriam que a montanha deles virasse parque. Eles se revoltaram contra a ideia banal, comum em muitos lugares do mundo, de transformar um sítio sagrado num parque. Eu acho que começa como parque e termina como parking, porque tem que estacionar esse tanto de carro que fazem por aí afora. É um absurdo do que chamam de razão. Enquanto a humanidade está se distanciando do seu lugar, um monte de corporações espertalhonas vai tomando conta da Terra. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais, produzidos pelas mesmas corporações que devoram florestas, montanhas e rios. Eles inventam kits super interessantes para nos manter nesse local, alienados de tudo e, se possível, tomando muito remédio. Porque, afinal, é preciso fazer alguma coisa com o que sobra do lixo que produzem, e eles vão fazer remédio e um monte de parafernálias para nos entreter. Para que não fiquem pensando que estou inventando mais um mito, o do monstro corporativo, ele tem nome, endereço e até conta bancária, e que conta. São os donos da grana do planeta e ganham mais a cada minuto espalhando shoppings pelo mundo.
espalham quase que o mesmo modelo de progresso que somos incentivados a entender como bem-estar no mundo todo. Os grandes centros, as grandes metrópoles do mundo, são uma reprodução uns dos outros. Se você for para Tóquio, Berlim, Nova York, Lisboa ou São Paulo, verá o mesmo entusiasmo em fazer torres incríveis, elevadores espiroquetas, veículos espaciais. Parece que você está numa viagem com Flash Gordon. Enquanto isso, a humanidade vai sendo descolada de uma maneira tão absoluta desse organismo que é a Terra. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados nessa Terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia ou na América Latina. São caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes, a subhumanidade. Porque tem uma humanidade, vamos dizer, bacana. E tem uma camada mais bruta, rústica, orgânica, uma subhumanidade, uma gente que fica agarrada na terra. Parece que eles querem comer terra, mamar na terra, dormir deitados sobre a terra, envoltos na terra. A organicidade dessa gente é uma coisa que incomoda, tanto que as corporações têm criado cada vez mais mecanismos para separar esses filhotes da terra de sua mãe. Vamos separar esse negócio aí, gente, terra, essa bagunça. É melhor colocar um trator, um extrator na terra. Gente não. Gente é uma confusão. E principalmente, gente não está treinada para dominar esse recurso natural que é a terra. Recurso natural para quem? Desenvolvimento sustentável para quê? O que é preciso sustentar? Essa é uma primeira parte. Vou pegar aqui uma outra parte interessante desse livro. E esse livro aqui. Caramba, cadê aquela parte legal? Peraí que eu vou achar aqui. Tá aqui. Uma última partezinha desse livro aqui, pra gente passar para outro daqui a pouquinho. O nome Krenak é constituído por dois termos. Um é a primeira partícula, Kre, que significa cabeça. A outra, Nak, significa terra. Krenak é a herança que recebemos dos nossos antepassados, das nossas memórias de origem, que nos identifica como cabeça da terra, como uma humanidade que não consegue se conceber sem essa conexão, sem essa profunda comunhão com a terra. Não a terra como um sítio, mas como esse lugar que todos compartilhamos e do qual nós, os Krenak, nos sentimos cada vez mais desraigados. Esse lugar que para nós sempre foi sagrado, mas que percebemos que nossos vizinhos têm quase vergonha de admitir que pode ser visto assim. Quando nós falamos que o nosso rio é sagrado, as pessoas dizem, isso é algum folclore deles. Quando dizemos que a montanha está mostrando que vai chover e que esse dia vai ser um dia próspero, um dia bom, eles dizem, não, uma montanha não fala nada. Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. Do nosso divórcio, das integrações e interações com a nossa mãe, a terra, resulta que ela está nos deixando órfãos, não só aos que em diferente graduação são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos. Tomara que esses encontros criativos que ainda estamos tendo a oportunidade de manter animem a nossa prática, nossa ação e nos deem coragem para sair de uma atitude de negação da vida para um compromisso com a vida, em qualquer lugar, superando as nossas incapacidades de estender a visão a lugares para além daqueles a que estamos apegados, e onde vivemos, assim como as formas de sociabilidade e de organização de que uma grande parte dessa comunidade humana está excluída, que em última instância gastam toda a força da terra para suprir a sua demanda de mercadorias, segurança e consumo. Como reconhecer um lugar de contato entre esses mundos, que tem tanta origem comum, mas que se deslocaram a ponto de termos hoje, num extremo, gente que precisa viver de um rio
e no outro, gente que consome rios como um recurso. Consome rios como um recurso. Eu estou me lembrando muito de Hesíodo aqui. Enfim. A respeito dessa ideia de recurso que se atribui a uma montanha, a um rio, a uma floresta, e em que lugar podemos descobrir um contato entre as nossas visões que nos tire desse estado de não reconhecimento uns dos outros. Quando eu sugeri que falaria do sonho da Terra, eu queria comunicar a vocês um lugar, uma prática que é percebida em diferentes culturas, em diferentes povos, de reconhecer essa instituição do sonho, não como experiência cotidiana de dormir e sonhar, mas como exercício disciplinado de buscar no sonho as orientações para as nossas escolhas do dia a dia. Para algumas pessoas, a ideia de sonhar é abdicar da realidade. Porém, também podemos encontrar quem não veria sentido na vida se não fosse informada por sonhos, nos quais pode buscar os cantos, a cura, a inspiração e mesmo a resolução de questões práticas que não consegue discernir, cujas escolhas não consegue fazer fora do sonho, mas que ali estão abertas como possibilidades. Fiquei muito apaziguado comigo mesmo hoje à tarde quando mais de uma colega das que falaram aqui trouxeram a referência a essa instituição do sonho não como uma experiência onírica, mas como uma disciplina relacionada à formação, à cosmovisão, à tradição de diferentes povos que têm no sonho um caminho de aprendizado, de autoconhecimento sobre a vida e a aplicação desse conhecimento na sua interação com o mundo e com as outras pessoas. Esses foram alguns trechos do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, um livrinho muito legal, do Ailton Krenak. E eu falei agora há pouco que eu lembrei de Hesíodo. Se vocês forem ver no Dropbox, por exemplo, tem os Trabalhos dos Dias. E os Trabalhos dos Dias do Hesíodo começa com 3 histórias, né? Uma delas é a história, ou como a gente chama o mito, o mito das raças. E eu vou ler isso daqui a pouco para vocês também, para vocês entenderem o que é essa pluralização, né? Eu acho que já deu para entender, ou pelo menos já deu para sentir, né? Que, enfim, a gente está falando dos mundos possíveis, né? E do que é possível, né, fazer quando a gente escuta outras vozes ou percebe diferentemente as coisas, com outras cores e com outros afetos. Tá, vamos lá, vou fechar esse vídeo e vou continuar no próximo.